a palavra, seja bem-vinda, que Jesus abençoe-nos, todos nós, essa grandeza. Obrigada. Boa noite a vocês aí, né? E boa tarde àqueles que nos acompanham aqui no Brasil. Gostaríamos inicialmente de agradecer o convite da nossa querida Maria e participar, né, desse momento. Temos realizado algumas lives com irmãos, também de fora, não só do Brasil, e é um momento em que nós descobrimos esse caminho, né? Acredito que não tem volta, inclusive, né? É um bom caminho para o atendimento a situações específicas, a companheiros específicos que muitas vezes não têm a condição de deslocamento para a parte física das nossas instituições. E é muito importante que a gente vá criando processos de adaptação, enriquecendo os recursos de que dispomos para que a mensagem de esclarecimento e de consolação da doutrina espírita possa chegar cada vez mais a um maior número de pessoas. Não temos, claro, nenhum intuito proselitista, mas atendemos às próprias recomendações do Mestre quando nos coloca, conforme as palavras constantes do Evangelho de Mateus, no seu último capítulo, ide e evangelizai a todas as gentes. Então, a doutrina espírita, ela coloca à disposição daqueles que o desejam a oportunidade de lhe conhecer o conteúdo. Esse conteúdo de esclarecimento e de consolação. Esse conteúdo que, desde o surgimento da obra básica em 1857, vem consolando, vem iluminando, vem esclarecendo e vem apresentando a todos aqueles que se debruçam sobre o conteúdo espírita a oportunidade de reformulação das suas próprias visões de mundo e, em especial, todo um estímulo que é um estímulo importantíssimo para que nos compreendamos como seres imortais, filhos de Deus, com toda uma trajetória a realizar na Terra, sob o ponto de vista das nossas profundas necessidades evolutivas. Então, nós nos sentimos felizes em podermos contactar com os irmãos aí residentes, e não só na Alemanha, em Stuttgart, claro, mas em todo o território europeu, aqueles que nos acompanham de outros lugares, e dizer como é bom a gente poder falar sobre doutrina espírita e levar, em especial, uma reflexão, algumas palavras em torno de temas que a doutrina espírita nos aborda, para que nós possamos nos sentir mais fortalecidos, especialmente nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos, nós que integramos a humanidade terrena. Quase 7 bilhões de habitantes, e desses aí, pelo menos entre 4 e 5 bilhões, né? Pelo menos, passando por situações mais complicadas, em virtude ou em razão da pandemia, e outros tantos milhões de companheiros também enfrentando inúmeras dificuldades decorrentes dessa mesma situação pandêmica. Mas a Maria, nós demos a ela uns temas, né, que geralmente são muito presentes, né, nessas ocasiões. Ela nos sugeriu abordar o tema da resiliência diante da dor. Então, vamos começar pelo termo, que não é um termo tão comum, vamos dizer assim, né? Então, o termo resiliência é, na verdade, um termo que não nos pertence. Eu sou da área da educação. Não é um termo que nos pertence, é um termo que vem da física, e, em especial, a área que trabalha com os chamados materiais. E foi importado pela educação, pela psicologia, pela administração, diversos campos do conhecimento começaram a utilizar a expressão resiliência, né, para abordar determinada atitude que a criatura humana pode ter. Mas em relação aos materiais, seria exatamente a possibilidade que um determinado material tem após ser submetido a muitas pressões, né, então ele volta, como se fosse assim, ao seu estado anterior, ao seu primeiro estado. Como professora, eu sempre lembro a famosa massa de modelar, né? Hoje tem uma outra coisa que a meninada adora, chamada slime, né? Então, você pega a massa de modelar, então você tira do recipiente, você manuseia, você faz
bonequinhos, eu só sei fazer panelinha, viu? É horrível. Ou então, no máximo, um gatinho. E aí, quando você brincou, a criança brincou, então, pega aquilo tudo, aquilo volta à configuração original. Então, sob o ponto de vista dos chamados materiais, o elástico novo também, né? Ele é um exemplo. Você estica, até que ele volta, até que, obviamente, ele não tenha mais a mesma textura, não tenha mais as mesmas propriedades. Mas, sob o ponto de vista dos materiais. Mas, para nós vamos usar aqui uma colocação do Dr. Christopher Lane, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em que, aplicando o termo às pessoas, ele diz que a resiliência seria ou significaria que a pessoa volta a funcionar como era antes, em um breve período. Isso após determinadas situações de traumas, situações de fracassos, de humilhações, de sofrimento, de dor, enfim, tudo aquilo que possa constituir um campo de sofrimento. Então, a pessoa resiliente é a pessoa que enfrenta, e ao enfrentar, em especial, os grandes traumas, ela volta melhor, ou ela volta a ser o que era, mas sempre com um upgrade, ou seja, sempre com uma melhoria, porque enfrentou e porque superou. Vou dar um exemplo muito simples, que o nosso Divaldo, em pleno roteiro virtual aí pela Alemanha, pela Europa, ele tem uma historinha que ele relata em uma de suas palestras de uma senhora que saiu do escritório onde trabalhava e naquela tarde ela decidiu ir para um outro caminho. Ela sempre fazia um caminho de retorno e decidiu fazer outro. Passou por um parque e ali ela foi devidamente atacada por um homem. Este homem a violentou, ela passou por uma situação muito complicada, né? E a partir daí ela teve que passar um certo tempo em hospital, né, se recuperando não apenas fisicamente, mas recebendo também muito apoio psicológico, muitas conversas, muitas orientações, e assim foi. Quando ela retorna, após alguns meses, ao trabalho, as pessoas estranharam o fato dela voltar risonha, como ela era, ou seja, ela era assim. Então, as pessoas achavam que pelo fato dela ter enfrentado um estupro, pelo fato dela ter enfrentado aquela violência, ela então voltaria, pelo menos acabada, calada, triste, enfim, qualquer que fosse essa reação. Bom, não foi a surpresa, ela apresentava-se risonha, né, de alguma forma, levando a vida na sua, entre aspas, normalidade. É quando uma pessoa decide perguntar a ela por que ela estava daquele jeito, né? Ou seja, a pessoa quer saber por que ela estava até rindo, até sendo normal, por que ela não estava ali acabada, vamos dizer assim, né? E ela então respondeu algo muito importante. Ela disse assim: aquele homem destruiu, ou aquele homem me agrediu naquele dia, e eu disse a mim mesma que eu não permitiria que aquele fato destruísse a minha vida por completo. Aquele dia me senti destruída, mas logo em seguida decidi me levantar, decidi valorizar o que eu tenho e não aquilo que eu deixei de ter em razão desse processo de violência. Uma lição extraordinária de resiliência, ou seja, a pessoa é capaz de superar, a pessoa é capaz de entender o papel daquela dor, daquele sofrimento, e a partir daí ela faz toda uma recomposição interna. Tem muitas vezes a necessidade da ajuda, do apoio terapêutico, claro, e ela faz esse processo no sentido de não se fixar na dor, no sofrimento, na perda, enfim, na violência, para se tornar, então, como diz o Dr. Christopher Lane, ela voltar, entre aspas, a funcionar bem e a melhorar mais ainda a pessoa que ela é. A título só de ilustração, nós poderíamos evocar algumas personalidades muito interessantes, né, que todos nós conhecemos, ou a maior parte delas. Busquemos, por exemplo, o Francisco de Assis, né? Então, o famoso santo de Assis, da Úmbria, da região da Úmbria, na Itália, padeceu demais. Quem fez a mínima leitura sobre a sua vida sabe não apenas das dores, mas das decepções,
né, das situações que ele enfrentou com os próprios irmãos de jornada, mas sempre teve a atitude positiva. Contam que, certa feita, tendo que, em razão de uma doença nos olhos, provavelmente um glaucoma muito sério, ele teve que ter os seus olhos queimados, e ele olhava para o ferro em brasa e dizia: vem, irmão, ferro, fazer a tua tarefa, né? E, apesar de todo o sofrimento, ali se encontrava como alguém capaz do enfrentamento, da superação. Uma outra figura muito importante no nosso meio cristão, todo mundo conhece, acredito, a própria Madre Teresa de Calcutá, enfrentando determinadas crises existenciais, né, inconformada, ela que foi professora, sentindo no seu coração que o chamamento para a vida religiosa era algo mais do que dar aulas aos adolescentes, à juventude. Ela teve muitas crises interiores, né, e padeceu muitas vezes a crítica dos próprios pares, né? Ou seja, o chamado fogo amigo. E ela, então, sempre superou e nunca deixou de realizar o que ela desejou realizar. Por quê? Porque tinha, de fato, a consciência da sua tarefa, da sua missão. O nosso Bezerra de Menezes enfrentou tantos problemas, tantas desencarnações em família, né? Necessidades materiais, também a ingratidão dos companheiros, isso tudo ele enfrentou. O nosso Jesus Gonçalves, para quem conheceu um pouco da biografia dele, que se tornou ranceniano, todo o enfrentamento também, não só da doença, mas o abandono familiar, e todas as dificuldades, e ainda assim, sempre lutando pela fé, pelo testemunho, né? O nosso Chico Xavier, que desde a infância enfrentou e deu-nos um grande exemplo de enfrentamento de dificuldades, de humilhações, de sofrimentos físicos e assim por diante. Mas teríamos tantos outros entre nós, né? O nosso Raul Teixeira hoje, para nós, aquele que faz a palestra sem palavras, porque nos dá, com o seu exemplo, o testemunho da própria resiliência diante da situação. O nosso Divaldo, aos 93 anos, enfrentando tantos problemas. Estive com ele, ele me dizia: Sandra, casei com a irmã Dor física, né? Ele sente dores raramente, ele melhora, só quando faz alguns procedimentos. E ele dizia, rindo, brincando: casei com essa tal de dor, estou doido para sair desse casamento, mas não consigo, né? Então, é a capacidade que a criatura humana tem de encontrar esse caminho de superação para não só enfrentar, mas para se melhorar, inclusive, né? Mas vamos para o termo resiliência. Ele é formado, no sentido etimológico, por duas palavras: ré, que todo mundo sabe, significa para trás, né? E salire, voltar para trás. Né? Mas esse voltar para trás, quando migrou, é nessa perspectiva que nós colocamos ainda há pouco, ou seja, é voltar a funcionar bem e voltar no sentido melhor ainda, porque foi uma vitória, né? Foi uma oportunidade de enfrentamento dessa dificuldade, dessa humilhação, dessa problemática, enfim, de toda essa dor que nós vivenciamos. Mas a resiliência, ela tem várias bases. Podemos dizer que até fisiologicamente nós temos, né, a propensão de sermos resilientes. Então, diante, por exemplo, de um problema, né, diante de uma dificuldade, de um desafio, de um perigo, nós temos até organicamente uma forma de reação. Tem aqueles que pulam para frente, que agridem, né, que procuram se defender instintivamente, uns fogem, né, outros ficam paralisados. Então, fisiologicamente, nós temos as bases de enfrentamento, embora as formas de enfrentamento variem de pessoa para pessoa, né? Mas nós temos, psicologicamente falando, as chamadas bases para sermos resilientes. Por exemplo, há uma tendência natural de todo o organismo de buscar o equilíbrio. Mesmo quando nós estamos ansiosos, mesmo quando nós estamos angustiados, nervosos, né? Nós queremos encontrar uma certa tranquilidade, um certo nível de suportação daquela situação.
né? Então, muitas vezes um medo, uma ansiedade muito forte, uma angústia, aí vem a taquicardia, né? Vem a dificuldade respiratória, aí a gente vai, calma, a gente mesmo diz, né, pra gente, calma, respira fundo, porque quando a gente consegue ritmar a respiração, a Maria sabe disso melhor do que eu, então a gente vai trazendo não só ao organismo, mas também à mente, né, a nós como um todo, um certo nível de controle e de equilíbrio. E nós temos uma necessidade natural de superação. Lógico que nem todo mundo faz uso dessa capacidade. Há, inclusive, inúmeros estudos, né, fazendo a seguinte pergunta: se todos temos, sob o ponto de vista fisiológico e sob o ponto de vista psicológico, as condições mínimas para sermos resilientes, porque nem todo mundo é resiliente. Porque há aqueles que se entregam. Porque há aqueles que buscam o caminho da autodestruição pelo suicídio. Aqueles que se entregam às suas problemáticas e se encontram em processos depressivos, definhando, morrendo aos poucos, né? Então, há muitos estudos dessa área para identificar que características ou o que é que ajudam a pessoa a ser resiliente. A gente vai ver alguns pontinhos aqui, tá? Mas nós nos lembramos, a propósito dessa ilustração, dessa superação, de dois personagens, tá? Um é o Nick, eu não vou dizer o sobrenome dele, porque eu não sei pronunciar, mas é um australiano que reencarnou num processo bastante difícil, acreditamos, mas provacional, pelo humor com o qual ele enfrenta a situação. Ele nasceu sem braços e nasceu sem pernas, mas é surfista, inclusive, né? Hoje anda pelas universidades, pelas escolas, né? Tem todo um conjunto de atividades e ele mesmo afirma: eu sou feliz, do jeito que eu sou feliz. Ele é capaz de superar, ele é capaz do enfrentamento dessas situações, carregando consigo o desejo de viver, o desejo, né, de se superar. E aqui no Brasil, nós temos um grupo muito interessante, e quando chegar próximo ao Natal, aliás, nem tão próximo, viu? Lá para setembro, outubro, a gente começa a receber uns cartões belíssimos. É um grupo chamado Pintores de Boca e Mãos. Aliás, pés. Né? Eles não têm mãos, muitos não têm braços, e eles têm uma obra de arte excelente. Os cartões deles são belíssimos, com detalhes que nós ficamos impressionados. Foi uma senhora, né, uma mulher, perdeu os braços, não me lembro exatamente a razão, e a partir daí ela começou a pintar com a boca. Então, uns pintam com a boca, outros pintam com os pés. E é uma associação, né? É um grupo que se reúne com representantes, eu acredito, eu só conheço no Brasil, e todos eles, né, com essa atividade. Eles pintam com a boca e com os pés na superação das mãos. Mas nós dizíamos, além das bases propriamente fisiológicas e psicológicas, nós temos também as chamadas bases espirituais. O que é isso? É aquilo que nos marca enquanto criaturas de Deus, enquanto filhos de Deus, criados simples e ignorantes, conforme o Livro dos Espíritos, questão 132, 133, nos apresentam, mas criados, mesmo assim, simples e ignorantes, e destinados à perfeição, destinados ao esforço pessoal de realizarmos todo o nosso processo de progresso completo, que envolve o progresso intelectual e o progresso moral. Então, isso nos faz sentir, e está marcado em nós, e está lá bem claro para nós, questão 621, está escrito a lei de Deus, na consciência, todos nós conhecemos, mas há um fator muito importante que o Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, nos apresenta, que é exatamente a necessidade de termos o quê? De termos a harmonização para com a lei divina, o natural. Então, a própria lei da natureza, né, a própria lei material da natureza, nos diz que temos que buscar uma certa harmonia. Se comemos demais, né, se ingerimos
comida demais, alimento demais, vai haver um resultado, né? Se realizamos um esforço físico acima das nossas possibilidades, já vê o resultado. Se tomamos a friagem, né? Se de repente adoramos o gelo e consumimos demais, e assim por diante. A natureza vai nos mostrando se reencarnamos com uma certa limitação fisiológica, e aí nós não damos conta disso. Se de repente desenvolvemos a diabetes, né? A hipertensão, e assim vai. Então, a própria natureza vai nos ajudando a estabelecer as chamadas regulações na nossa própria vida, vai nos dizendo. Então, quando a gente é diabético, por exemplo, e que vai numa festinha, vai num evento, ninguém pensa nos diabéticos, viu? É muito difícil. Então, a gente só vê o quê? Doce, 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 doce. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Olhar o doce e dizer, você não me pertence mais, né? Eu não posso mais brincar com você, não posso mais ingerir você, e assim por diante. Então, a própria natureza física, ela vai nos ajudando, né, a essas mediações e a esse processo de disciplina e de harmonia. Agora, nós precisamos nos harmonizar com a lei moral, né? A lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, e isso pertence a nós. Nós temos a marca divina em nós que nos coloca, nos remete. Joana de Ângeles nos diz que há uma determinação na nossa vida, aliás, duas. A primeira é existirmos, a segunda é o encontro com a nossa felicidade. E esse encontro com a felicidade só se dará através do nosso esforço de harmonização com a lei divina natural, com o nosso desenvolvimento, né, intelecto, moral. Então, essa é a nossa destinação. Mas nós gostaríamos, porque muitas pessoas que nos escutam, né, lembrar que há também uma característica muito forte em nós, que é o desejo de sermos felizes. Esse desejo de sermos felizes é a marquinha que a Joana colocou, né, é a nossa destinação. Essa destinação, ela vai precisar da nossa parte de burilamento, de crescimento, de discernimento, para que nós comecemos a buscar a felicidade onde ela está, e não fora de nós, nas coisas materiais, nas coisas do mundo, nas situações externas a nós. Felicidade é uma conquista interior do espírito, quando ele alcança a harmonização com a lei divina ou natural. Mas vamos, a título também de ilustração, lembrar duas grandes figuras dentro dessa questão da resiliência. Uma delas é a figura de Helen Keller, muitos já ouviram falar, aquela menina que nasceu tranquila, serena, sem problema nenhum. Com 1 ano e meio, ela teve uma doença, alguns autores acham que foi escarlatina, e ela então ficou cega e surda. Por consequência da surdez, ficou muda. Vejam bem o período de 1 ano e meio até mais ou menos 6 anos e meio, aproximadamente, é no bichinho, né? Até que os seus pais conseguem uma pessoa, uma professora, Anne Sullivan, que Helen diria, foi o anjo da minha vida. E Anne Sullivan se tornaria responsável pela educação da menina que se tornou jovem, que estudou, né? Que aprendeu a falar dentro das dificuldades dela, que proferia, né, palestras, e que foi grande nome sob o ponto de vista das reivindicações da chamada educação especial ou inclusiva, ou para pessoas com deficiência. Desencarnou com mais de 80 anos, andava, batia o mundo inteiro, né, e dizia de modo muito próprio: quando Deus fecha uma porta, ele abre janelas. Mas nós nos fixamos em olhar a porta fechada e somos muitas vezes incapazes de olhar as janelas que ele nos abriu, né? Então, é uma personagem, sempre recordamos dela, sempre lembrada no quesito superação, né? Então, nunca ficou reclamando, chorando, engano, fechada em casa, não, nada disso. Então, para a rua, para o mundo, para as reivindicações, para os órgãos públicos, nacionais, internacionais,
sempre nessa luta e nessas reivindicações pelos nossos companheiros, nossos irmãos, em situações de expiação e provas, no que tange a essa situação da deficiência. Mas há uma outra figura, que é a figura do Viktor Frankl, austríaco de nascimento, e esse companheiro, ele, quando estudante, ele percebeu o grande índice de suicídio entre estudantes de medicina. Desenvolveu, naquela época, como estudante, um projeto de extensão, um professor, que era obrigatório, o professor lhe dá o apoio, e durante o tempo em que ele coordenou esse projeto, nenhum estudante de medicina se suicidou. Ele ficou tão famoso que, ao se formar, foi logo chamado para trabalhar numa ala de um hospital que era de mulheres consideradas perturbadas, muitas delas com tentativas de suicídio, e desenvolveu todo um trabalho na área da psiquiatria e discordava de Freud, quando Freud dizia que o homem, submetido a condições profundamente desumanas ou violentas, ele então assumiria a sua porção animal, né? Então, ele dizia, a Freud, ele discordava do grande mestre Freud, mas considerou que não. Ele teve a experiência disso. Como foi essa experiência? Ele tinha ascendência judaica, e aí, quando o nazismo começa a perseguir, prender e matar maciçamente os nossos irmãos judeus, ele então começou primeiramente no seu próprio consultório, deu muitas receitas, deu muitos uns atestados que permitiram para muita gente sumir, mas ele foi preso, a esposa grávida, o irmão, os pais, e uma irmã fugiu, para bem longe, foi para a Austrália, se não me engano. Bem, ele passa 4 anos, passou inclusive por Auschwitz, terrível campo de concentração. Então, o que é que vai acontecer com o nosso prezado Viktor Frankl? Ele vai perceber que aquelas pessoas que ali estavam com ele, naquele processo violento, desumano, podiam ser observadas sob o ponto de vista de 2 atitudes principais. A primeira atitude era a atitude de não aguentar o processo de desumanização, inclusive com a desidentificação, porque não eram mais pessoas, eram números que os nazistas, a fogo mesmo, colocavam na pele das pessoas. E aí, então, ele percebia que essas pessoas, muitas delas, nem esperavam, entre aspas, a morte na câmara de gás, elas mesmas se suicidavam, quer com lençóis, quando tinham, quer se jogando nas cercas, morrendo eletrocutadas. Mas ele disse que havia um outro grupo. Esse outro grupo, ele percebeu que era o grupo que resistia. Resistia porque tinha um objetivo na vida, tinha um propósito. E podia ser qualquer propósito. Então, havia pessoas que diziam, eu saio daqui porque tem um cachorro me esperando. Outros diziam, eu saio daqui porque eu tenho um jardim, ou eu tenho um filho, ou eu tenho uma mãe. Enfim, alguém que tinha encontrado um propósito na vida e por isso mesmo se fortalecia no enfrentamento da dor. Quando Viktor Frankl sai, quando acaba a guerra e ele sai, descobre a mulher já tinha morrido, consequentemente o filhinho ainda no ventre, os pais, o irmão, e ele se muda posteriormente para os Estados Unidos, se tornaria um grande nome, atualíssimo nos dias de hoje, em especial nesses dias de tanta fluidez dos valores sociais, quando ele defende e cria a logoterapia, cuja questão central no processo terapêutico é poder proporcionar ao paciente a indagação. Qual é o propósito da sua vida? Ou qual é o sentido que você atribui à sua vida? Então, a logoterapia, nos dias de hoje, ela é atualíssima. Muitos estão em processos terríveis de depressão, muitos em processos de autodestruição, porque não têm encontrado essa resposta. Eu vivo por quê? Ou eu vivo para quê?
Qual o sentido, qual a finalidade da minha existência? Então, Viktor Frankl, para nós também, é uma grande figura, é um grande nome no que diz respeito a essa possibilidade, né, de nos tornarmos resilientes. Mas dizíamos ainda há pouco que iríamos citar alguns elementos que os autores estudiosos do assunto consideram que são importantes para que nós desenvolvamos em nós uma personalidade resiliente. A primeira coisa é a tomada de consciência da nossa própria vida. Diríamos, do Viktor Frankl. Nós estamos encarnados, estamos aqui para quê? Qual é o sentido dessa nossa existência física presente? Né? Daqui a pouco a gente vai ver, à luz do Espiritismo, essas respostas elas são mais clarificadas, né? Graças a Deus. Mas por que estamos aqui? Qual é o nosso papel? Qual é o papel da existência? Outra coisa importante que desenvolve uma personalidade resiliente é quando a pessoa é capaz de assumir a responsabilidade da sua vida. Alguém pode dizer, mas isso todo mundo faz? Não. Há pessoas que estão sempre, né, jogando para o outro essas situações. Então, ou é um familiar, ou é alguém que é objeto do seu carinho, ou do seu desejo de convivência. Então, há pessoas que não assumem a própria vida, não têm a responsabilidade, sempre estão dependendo de pessoas, de atitudes, ou então sempre tem uma postura estranha. Quando, por exemplo, a gente pergunta, como você está? A pessoa responde, como Deus quer. Então, ela joga ou para outra pessoa, ou para Deus, né? E é sempre aquela tentativa de estar ancorada em alguém, né? Então, não assume a própria responsabilidade. Outra coisa importante para manter-se resiliente ou desenvolver uma relação resiliente com os outros é ter a consciência tranquila, a consciência limpa, né? Ou seja, evitar os famosos equívocos que geram em nós o sentimento de culpa, que a nossa querida Joana de Ângeles situa como um dos elementos mais complicadores em nosso processo de evolução. Alimentar a culpa, muitas vezes, representa que nós, né, ficamos amarrados ali, apegados ali. Temos que nos liberar. A mesma benfeitora diz que o processo de amadurecimento psicológico é aquele em que a gente nem tem, né, angústia pelo passado e nem ansiedade pelo futuro. A gente sabe que errou, como nós sabemos, ou pelo menos deveremos saber, mas nós estamos caminhando, resgatando, espiando, provando e, principalmente, buscando o nosso progresso, o nosso processo de libertação, de auto-iluminação, né, de plenitude, como ela gosta muito de nos dizer. Então, a busca, né, desse equilíbrio vai nos ajudar a formatação em nós de uma personalidade resiliente. Também escolher muito com quem nós mantemos as nossas relações sociais, né? Então, é importante, não que nós vamos agora excluir aqueles que eram nossos amigos de infância, de juventude, e aí, de repente, enveredar para outros caminhos, eu não quero mais saber. Não é essa a postura, mas é principalmente a criação de elos, né? Elos com pessoas que também sejam positivas, não agindo de forma excludente. Claro que não é essa a perspectiva, inclusive, dos próprios estudiosos. Também a personalidade que é resiliente tem iniciativas, né? Possui elementos de criatividade para superação. Nós nunca vimos, nós, no próprio meio espírita, né? Nós, com essa pandemia, acostumados, a nossa casa espírita está lá, o edifício, as salas, as cadeiras, tudo. Nós agora estamos jogados, né, dentro dos celulares, computadores, notebooks, dependendo dessa tecnologia que, graças a Deus, existe para mantermos as nossas atividades, né? Dizíamos aos nossos amigos e irmãos
que nunca trabalhei tanto na vida, nunca fiz tanta palestra na minha vida, nunca fiz tanta live na minha vida, né? Porque agora, aqueles que nós não conseguimos atender, irmãos lá do Amapá, companheiros do interior do Rio Grande do Sul, mas, menino, só faz mandar o WhatsApp, tá aí naquele, você não podia ver pessoalmente, mas agora virtualmente, agende aí. Já. E aí a gente tem procurado, dentro das limitações, claro, procurado atender essas demandas. Então, nós mesmo tivemos que nos reinventar, não é isso? Então, nós estamos reinventando. E a quarentena, dentro de casa? O menino, passou um aqui atrás, é a neta, né? Então, o que acontece? A gente tem que se reinventar. Aqui nós estamos há 70 dias, pessoalmente, aqui é a família, né? Então tem que fazer o quê? Tem que criar, além de estudar, de ler, a gente está lendo muito, estudando muito, assistindo muitas palestras, fazendo e gravando também muitas palestras, mas a gente tem que criança dentro de casa. Então, nunca brinquei tanto de boneca na minha vida, nem na minha infância. Então, brinca de boneca, aqui tem dança, pintura, cozinha, né? E eu tenho a felicidade de morar em frente a uma praça. Então, de vez em quando, a gente olha para lá, não tem ninguém na praça, a gente vai dar uma voltinha, dar uma carreirinha, ou uma corridinha, os nossos irmãos aí. Então, a gente consegue estar superando, está enfrentando essa situação de recolhimento social, como diz o nosso querido Simão Pedro. Outra coisa importante, muito importante na personalidade resiliente, é o humor. Então, pessoas mal-humoradas estão vivendo, e é muito difícil conviver com uma pessoa mal-humorada. Agora, conviver numa quarentena, no isolamento, no recolhimento com uma pessoa mal-humorada, eu desejo a você, né, que não é mal-humorado, mas que convive com essa pessoa, paciência, calma, muita tolerância. É difícil, é muito difícil. Aqui, graças a Deus, não tenho, né, mas tem gente que convive com pessoas mal-humoradas. Aí é muito, muito difícil. Mas há outras duas coisas importantíssimas para que possamos alimentar em nós essa personalidade resiliente. A primeira seria exatamente o grupo das convicções. Volto para ele daqui a pouco, para esse grupinho de convicções. Mas o outro sentimento, diz os estudiosos, em especial J. Segal, ele afirma a compaixão. Ninguém consegue, né, ser resiliente, ou seja, sofrer a dor, sofrer a humilhação, sofrer a violência, se não conseguir ter esse sentimento de compaixão pelo outro, dificilmente também conseguirá essa superação, né? Então, essa superação, ela nasce do processo íntimo de compadecer-se da miséria do outro, da dor do outro, da limitação do outro. Muito difícil, concordo com você, mas é o caminho. Estamos aqui para apontar algumas orientações que os nossos irmãos estudiosos, médicos, psiquiatras, nos trazem sobre o assunto. Mas falei ainda há pouco das convicções. É nessa hora que o Espiritismo tem para nós uma contribuição maravilhosa, uma contribuição que vai nos ajudar a encontrar, tanto no ponto de vista racional, quanto no ponto de vista emocional e moral, as razões pelas quais nós podemos enfrentar a dor tentando ser resilientes, né? Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a página Obediência e Resignação, consentimento da razão, consentimento do coração para o enfrentamento das nossas lutas e das nossas dores. Mas nós vamos encontrar de modo mais específico em o Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo todo destinado às dores. É o capítulo 5 mais longo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo vamos encontrar Kardec nos auxiliando a entender a chamada justiça das aflições. Porque nós precisamos compreender o porquê do nosso sofrimento. Há pessoas que dizem, mas é isso mesmo, ou seja, é uma resposta fechada, tácita, pronto, acabou, não se discute. Há aqueles que atribuem a Deus, não, é Deus
manda para nós o sofrimento. Há até quem diga, nós só podemos ser criaturas humanas se sofrermos. Ser humanos significa ser pessoas que sofrem, e assim por diante, né? Mas a perspectiva espírita é diferente. Então, Kardec começa o capítulo Bem-aventurados os aflitos, nos situando no primeiro item, justiça das aflições, nos remetendo à interrogação: por que sofremos? É claro que há pessoas que nem querem saber por que sofrem. Elas sofrem, acreditam na justiça divina, se entregam. Eu tenho muita admiração, porque quem pensa assim, né? A pessoa realmente não tem uma explicação, mas ela acredita em Deus, tem a fé em Deus, e aí ela segue. Mas Kardec nos ajuda, aos mais teimosos, né? Aqueles que, igualmente a nós, ficam, por quê? Por quê? Então, Kardec começa, depois de Justiça das Aflições, o item é causas atuais das aflições. Então, no item causas atuais das aflições, ele vai nos enumerando aquelas situações, vai nos dizendo quantas e quantas vezes o sofrimento chega por nós. É o pai que não soube educar o filho e depois está aí com uma situação complicada. Desde criança, a criança apresentava maus instintos, maus pendores, os pais não cuidaram, pronto, a plantinha tenra virou árvore. E agora, como é que fica? Ou então, o indivíduo com a sua incúria, né, com a sua falta, muitas vezes, de coração, falta de vontade, desejos só de atendimento às próprias paixões. Então, quando vem, e isso a gente chama, né, de consequência. Então, a semeadura, ela é livre, todos somos livres para semear, mas existe algo que é obrigatório, que é a colheita. Então, o próprio Mestre Jesus já havia nos falado, João registrou também no seu Evangelho, está lá, a cada um segundo as suas obras. Então, nós recebemos de conformidade com aquilo que semeamos. Então, vamos observar os nossos atos, as escolhas dos caminhos que fizemos. Isso vai responder à razão de ser de tantas dores e sofrimentos pelos quais nós estamos passando neste momento. E quando a gente interroga, e não acha propriamente uma causa nesta existência para este sofrimento. E agora, como é que a gente vai encontrar essa resposta? Antes de dizer qual é a resposta do nosso prezado Kardec, eu vou lembrar um fato que eu vivi pessoalmente, né? Não é autobiografia, mas é um exemplo muito bonito, que não é nosso, né? Nós recebemos esse exemplo. Durante o nosso período de juventude, visitávamos constantemente, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, não lembro nesse momento, mas nós visitávamos o sanatório Padre Antônio Manuel, conhecido como Miroeira, lá o Hospital dos Leprosos, ou, usando a expressão mais técnica, aqueles que possuíam o mal de Hansen, né? Os hansenianos, lá em Paulista, Pernambuco. E nós fazíamos as visitas, lá tinha um centro espírita, Damião de Wessel, né? Passavam pelas enfermarias, levando às vezes algum lanche, mas principalmente conversando com um, conversando com o outro, procurando saber como estava. Então, era uma atividade muito gratificante que eu vivenciei por ocasião da minha juventude biológica. Viu? Então, havia uma senhorinha na primeira enfermaria feminina. Ela me vem à mente, né? Já não enxergava, as mãos só com os cotos, os pés também, linda, na sua cabecinha branca, bem limpinha, cheirosa, e ela costumava, quando recebia a visita, a nossa visita, eu acredito que de outros grupos de jovens também, dizer o seguinte: olha só, aquilo que Kardec chamaria, os espíritos também denominariam uma certa maturidade do senso moral. Ela partiu de uma premissa, a premissa da justiça divina. Ela acreditava em Deus, ali estava, fazia mais do que 5, 6 décadas, não lembro, mas mais de 50 anos com certeza, né? E ela dizia assim: eu creio em Deus, e eu creio no Deus de justiça, de amor e de misericórdia.
Então, meus queridos, ela não localizava, não é que a gente era espírita, mas isso é melhor ainda. Então, ela dizia assim, eu, então, comecei, ao longo desses anos, imagina, 50 anos pensando sobre isso, pelo menos, por que eu estou aqui? Por que a minha família, né, se afastou completamente? Por que eu saí do meio social? Então ela dizia, parto da ideia de que Deus existe. Se Deus existe, e Ele é bom, e Ele é justo, tem uma resposta para o fato de eu ser leprosa e estar aqui. Então ela dizia, nesta vida, procurei sempre fazer o melhor. Nunca fui uma moça dada. Essa expressão significa nunca procurou assim, estar em muito circuito social da juventude dela, não. Sempre fui uma pessoa recatada, né, obediente, desenvolvi as prendas domésticas ao lado da minha mãe, sempre procurei fazer o bem, ir às missas, né, todos os domingos, me confessava, sempre procurei manter, não vou dizer que era perfeita, mas sempre procurei manter uma conduta diante daquilo que eu sabia que devia ser o certo, como filha, como irmã, até que um dia apareceram as primeiras manifestações na pele. E qual foi a minha surpresa e dor ao ser diagnosticada, né, como uma pessoa leprosa, portadora do mal de Hansen, enviada, né, naquela época era assim, hoje não, graças a Deus, né, com todo o estigma que essa doença tem, milenar, todos nós conhecemos e sabemos disso, nas próprias narrativas do Evangelho de Jesus, né? Então, ela disse, eu cheguei a uma conclusão, nossa, mãe. Quando ela contou a primeira vez, nós ficamos impactados. Da segunda vez em diante, a gente só vibrava, né? Ela dizia assim, então eu pensei, meu Deus, se eu não errei nesta vida para merecer, é porque deve existir outra vida. Olha que coisa impressionante. Então, ela dizia, descobri que eu errei em outra vida. E eu agora estou nessa situação respondendo à justiça divina com a lepra. Mas eu quero pedir a vocês, meus jovens, uma coisa. Eu tenho uma certeza, quando eu sair daqui, eu não mais voltarei a nascer e ser leprosa. Mas vocês tenham cuidado para não virem para cá. Olha, a gente chorava, porque ela havia conseguido entrar filosófica, espiritual, moralmente na compreensão de que há causas anteriores às aflições. Essas causas remontam às nossas experiências reencarnatórias, onde erramos, onde nos equivocamos, onde cometemos tantas coisas que não deveríamos ter feito, satisfazendo o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, agredindo o próximo, cometendo violências para com o próximo. E aí, quando Kardec faz a questão 167 de O Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação, o Espírito de Verdade nos apresenta, numa síntese bem pequena, toda a compreensão da dor. Expiação é a primeira palavra que vem. Melhoramento progressivo da humanidade é a outra parte da resposta. E a instigação, a provocação do Espírito de Verdade para nós. Sem isso, vírgula, onde é a justiça? Interrogação. Então, aquela mulher simples havia chegado à compreensão de que, se não tinha sido a sua vida atual, a responsável seria exatamente a questão de vidas anteriores. É o que Kardec nos apresenta, causas anteriores das aflições. E é o que o Livro dos Espíritos nos vai auxiliar quando nos vai afirmar de modo tão extraordinário sobre a nossa profunda necessidade de quê? De buscarmos a nossa retificação, a nossa melhoria espiritual, a nossa recomposição. A palavra expiação significa tão somente
assumir as consequências do que se fez. Então, assumimos nesta, como nas vindouras, as consequências das nossas próprias dificuldades. E essas próprias dificuldades vão, então, nos apresentar dores, vão nos apresentar problemas, vão nos apresentar todo o conjunto, né, de problemas que a nossa vida nos tem, então, apresentado. Por isso, meus queridos amigos e estimados irmãos, né, chegando ao nosso tempo, gostaríamos de lembrar que é preciso que nós, como espíritas, compreendamos a justiça divina, compreendamos que através do nosso autoconhecimento, através da definição de valores e metas, através da nossa educação moral, pelo cultivo das condutas que estão harmonizadas com a lei divina natural, mas principalmente pelo nosso exercício de confiança na justiça divina e pelo nosso cultivo de bons pensamentos, sentimentos, ações, fazendo aos outros o que desejamos que os outros nos façam, nós estamos, então, desenvolvendo uma personalidade resiliente e estaremos no enfrentamento desses momentos de dores que nos assolam, mas que representam um convite a todo esse cultivo interior de autoencontro, de recolhimento, de avaliação para a busca do nosso equilíbrio. Como palavra final, como expressão final, gostaríamos de lembrar Jesus nos dizendo, e cada um de nós aqui pode gravar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que desejamos a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham através deste grupo, através desta live. Que possamos confiar, porque Jesus está no barco como esteve naquele barco, no mar da Galileia, quando os seus discípulos, preocupados, achando que o barco iria só sobrar, porque a tempestade era grande, ventos sopravam, ondas altas no mar da Galileia. Chamaram o mestre, agoniado, o mestre estava lá quietinho, parecia dormir, e Jesus olha para eles e exclama: por que sois tão medrosos? E aí nos remete uma pergunta que fica para nós também: por que ainda não tendes fé? Uma das condições sine qua non para que nós tenhamos essa capacidade de enfrentar a dor e o sofrimento com resignação, com obediência, com certeza na justiça divina, é a fé. E entre nós, espíritas, a fé raciocinada, para compreendermos que o Pai não dá pedra ao filho que merece pão, não dá serpente a um filho que merece peixe. E todos estamos, então, neste enfrentamento, e queira Deus que possamos usufruir desses momentos de recolhimento para aprendermos, para nos conhecermos e para exercitarmos em nós os valores que a doutrina espírita nos tem apresentados. Nosso agradecimento a Maria, a nossa saudação, saudade aí dos irmãos de Stuttgart, onde estivemos, né? E desejar que todos possamos seguir adiante, confiantes no amanhã. Que Jesus nos abençoe. É com você, Maria. Muito obrigada, Sandra. Eu recebi 3 perguntas. Eu posso fazer? Recebi pelo meu celular, porque a pessoa não quer ser identificada, anônima. Pois não. Então, pergunta assim: como ter resiliência diante um marido grosseiro em casa e alcoólatra? A personalidade resiliente, nós dizíamos ainda há pouco, é aquela personalidade que ela enfrenta a dificuldade no limite dela. Né? Então, é necessário entender que, às vezes, o outro é o nosso
sujeito de conhecimento e é aquele que está posto para nós no sentido da nossa aprendizagem. Mas o limite é a pessoa que sabe. Então, se de repente a pessoa que me faz a pergunta está num processo extremamente delicado, tem que procurar ajuda. Né? A ajuda é a ajuda de órgãos que existem, de associações que existem para tratamento. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos a AAA, que é uma associação de alcoólicos anônimos, e para aqueles que são familiares de alcoólatras, nós temos um outro grupo, que é exatamente um grupo para familiares de alcoólicos anônimos, para poder saber como auxiliar esse companheiro, esse marido, né, que deve, inclusive, ter desenvolvido a viciação do alcoolismo por razões talvez até desconhecidas. Eu conheço bem de perto um caso dentro da minha família maior, em que uma frustração, uma traição de um amigo precipitou o companheiro em processo de alcoolismo. Não era, mas a decepção foi muito forte, a decepção veio com situações de ordem financeira e a criatura adentrou nesse caminho. Então, a pessoa que entrou no alcoolismo, ela tem um detonador para isso. Então, talvez o primeiro ponto para auxiliar essa pessoa, esse marido, seria identificar o caminho. Qual foi o detonador? Né? É a frustração, foi um processo de iniciação ao álcool e até a outras situações feito por alguém, é processo de baixa autoestima, também junto a tudo isso, processos obsessivos, então é preciso, né, ajuda exterior. Né? Então, na casa espírita, pelo atendimento espiritual e na área profissional mesmo, né, para poder suportar e ajudar. Lembrar, eu disse na nossa fala, né, pessoalmente, que é muito difícil conviver com uma pessoa grosseira. É muito difícil. Né? E você, minha irmã, está numa situação mais difícil. A pessoa é grosseira e é alcoólatra. Mas, se é da sua vontade ajudar, colaborar, tentar, de alguma maneira, dar a essa pessoa a oportunidade ou a chance de melhoria, né, e quem sabe até de abstinência e cura, então tem que procurar ajuda. E você também precisa dessa ajuda. As associações na área médica, na área do próprio apoio, né, similar à Associação dos Alcoólicos Anônimos, a Associação para Familiares, bem como também espiritualmente o quê? A oração, o nome, a vibração, o cultivo íntimo de um exercício que é muito difícil, né, de tolerância, de compreensão, mas tudo isso de forma ativa para ajudar o companheiro a se libertar. Não esquecer, tem que descobrir o detonador. Né? Quando esse detonador for descoberto, ele pode passar por processos terapêuticos capazes de o auxiliarem nessa superação. É o que nesse momento me vem, a querida irmã, a minha solidariedade. Não é fácil, mas se segura. Aí pede a Jesus, pede ao mentor espiritual dele que lhe ajude a encontrar um caminho para ajudar. Obrigada, Sandra. Aqui o Enzio Obama, ele também escreve aqui como ser resiliente conosco mesmo diante de nossas imensas fragilidades morais. Enzio, um beijo no coração. Enzio é uma alma que eu amo muito. Está morando no Paraná. O autoconhecimento é o primeiro caminho. E o segundo caminho está com Emmanuel, quando diz paciência conosco. Então, a gente muitas vezes propaga essa necessidade da paciência com o outro, mas é preciso ter paciência conosco também. É preciso ter um sentimento de auto-perdão. A Joana de Anjos, que você conhece muito bem, diz que nós temos que sair, nos liberar do sentimento de culpa, o que não significa nos acomodar. Porque tem gente, aqui no Brasil, Maria, a gente usa uma brincadeira, dizendo que tem gente que tem a síndrome de Gabriela. Não sei se você já ouviu falar. A Gabriela é um personagem de Jorge Amado que tinha uma música que dizia assim,
a letra. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então a gente fala síndrome de Gabriela para aquela pessoa que acha que ela é do jeito que ela é, todo mundo tem que gostar dela como ela não tem nenhuma obrigação de melhorar, né? Então nós temos sim a obrigação de melhorar. Nós, e inclusive quem diz isso, presta atenção, é um filósofo francês existencialista ateu, Jean-Paul Sartre, que dizia, quando o homem se escolhe, escolhe toda a humanidade. Então, quando você escolhe a maneira de ser, está escolhendo a humanidade inteira, materialista ateu. Então, a pessoa, ela não pode alimentar aquela ideia, eu sou assim, vou ficar assim, vou morrer assim, vou reencarnar assim, não é. Então, nós temos que ter essa preocupação de melhoria, né? Agora, como ser resiliente? É saber que diante do fracasso, diante da queda, nós temos a maravilhosa oportunidade do reerguimento, do soerguimento, do auto-perdão, né? Porque nós somos filhos de Deus. Então, toda vida que sentir essa coisa mais pesada, relê Lucas 15, parábola do filho pródigo, e aí a gente vai alimentar no coração a certeza de que o pai sabe que a gente errou, mas o filho só volta, medita nessa, Enzio, o filho só voltou porque tinha confiança no amor do pai. Se ele desconfiasse que o pai não iria aceitá-lo, ele iria para outro caminho, outro país, outro lugar, não voltaria para seu pai. Então, confiemos no amor de Deus, nosso Pai, e principalmente alimentemos, né, essa busca da maturidade psicológica, nem angústia pelo passado culposo, nem ansiedade pelo futuro que nós ainda nem sabemos como será, mas buscar paciência conosco, autodisciplina, metas para alcançarmos. É o caminho. Beijo no seu coração e na sua amada, meu querido. Sandra, eu tenho uma aqui ainda que veio para o WhatsApp, que fala assim, talvez você já até respondeu um pouco, né? Como me ajudar? Minha mãe tem Alzheimer, né? A minha irmã cuida dela e não tem paciência. Tenho remorso por não fazer nada e não estar presente no dia a dia. E tenho dores intensas no meu peito. O que fazer? Olha, é difícil, né? Parece que o negócio aí tá complicado. Aqui também, viu? Maria, você escolheu a dedo, né? Quando a gente não tem a condição de estar presente, agora mesmo nós estamos vivenciando, como vocês aí também, a situação de que quando o nosso parente, nosso amigo, nosso familiar está para ser entubado, quando ele é entubado aqui, em razão da Covid-19, você não tem mais contato. Uma amiga nossa, do movimento espírita, fez 12 dias de isolamento, ela gravou. Gente, é uma coisa dolorosa, é muito doloroso. Então, quando você não pode estar junto, e você tem aí duas situações, a sua situação pessoal e a situação da relação de sua mãe com a sua irmã. Então, nessa hora, acredito pessoalmente, quando eu vou responder uma pergunta, eu penso assim, o que eu faria, né, se fosse a minha situação? Então, o que eu faria, em primeiro lugar, seria tentar manter com a irmã uma relação amigável, carinhosa, sempre perguntando como é que ela está, como é que ela está se sentindo, porque a depender do quadro de Alzheimer da sua mãe, isso pode estar causando muito sofrimento também para sua irmã. Né? Então, é uma espécie de cumplicidade que tem que ser estabelecida entre vocês, né? Você está nessa situação, não pode ajudar, mas em que pode ajudar? Nesse momento, como você pode ajudar? É o contato com a sua irmã, é a boa comunicação, é mandar aí uns vídeos bonitos para ela, se ela acessa, é o que ela gosta, manda umas coisas interessantes, orar, né? Manda aí uns pequenos mensagens. O nosso Divaldo lá tem uns capítulos lindos de vida feliz, a Maria pode te ajudar. Então, nesse momento, eu penso assim, estabeleceria uma cumplicidade com ela para aliviar também a dor dela, que ela deve estar vivenciando, né? E a própria dor sua diminuirá
na medida que você estiver realizando isso. Muita oração, muita vibração, nome da mãezinha, nome da irmã, nome seu, né? Aí nos grupos de prece para o enfrentamento da situação. E principalmente, né, repetir, eu sempre, quando estou assim, em momentos que eu me angustio, de alguma forma, aquela dor, eu repito como fosse mesmo, Ave Maria, aquele mantra famoso, né? Então, eu repito mentalmente alguma mensagem. Há uma oração de Tagore, que se Maria me permitiu, acho que o tempo já passou aqui uns 2 minutinhos, tem uma oração de Tagore que eu repito, toda vida que eu estou assim, tão impactada, porque é um problema, é alguma coisa que eu estou angustiada, eu repito mentalmente, já decorei. Então faz a prece final com ela. Prece, Senhor. Então lá vamos nós. Ele diz assim, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo emurchece e cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu Senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria para vencer a força das minhas paixões, e a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade. Oração de Tagore, no livro Estesia, Mediunidade, de Valdo Franco. Então, nesse momento, minha querida irmã, oro a Deus por você, sua mãezinha, sua irmã, para que esteja no barco, bom ânimo no enfrentamento dessas lutas. A Maria, ao grupo aí de Stuttgart, meu agradecimento e dizer, estamos juntos e vamos passar juntos toda essa dificuldade. Jesus está no comando.